Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. E, gente, nessa semana vamos continuar o assunto da semana passada. E lembra que o assunto que a gente viu na última aula foi conjuntos, não é isso? A gente viu a ideia de conjunto, vimos o que é conjunto unitário, o que é conjunto vazio, né? Conjunto universo. Vimos as propriedades e condições de conjuntos, certo? E na aula dessa semana nós vamos continuar. Então, temos aí conjuntos aula 2, tá? Hoje nós vamos estudar um pouquinho o que é conjunto das partes. Então, seja um conjunto A, o conjunto das partes de A, representado por P de A, é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Outra coisa que a gente viu na aula passada foi subconjunto, né? Lembra que um conjunto é subconjunto de outro quando todos os elementos desse conjunto estão dentro do outro conjunto. Aí podemos dizer que ele é subconjunto, certo? Então, conjunto das partes, quando eu quero determinar o conjunto das partes de um conjunto qualquer, por exemplo, conjunto A, vai ser aquele conjunto formado por todos os subconjuntos de A. E nós representamos o conjunto das partes dessa forma, P de A, tá? Conjunto das partes de A. Então, para ficar melhor de entender, o exemplo. Dado o conjunto A, olha que o conjunto A tem os elementos A, E e I. Então, só tem 3 elementos dentro desse conjunto A, certo? Vamos determinar todos os subconjuntos de A. Então, quais são os subconjuntos do conjunto A? Tá? Então, a gente representa dessa forma, P de A, né, que é o conjunto das partes, que vai ser todos os subconjuntos. Aí, observa que vamos começar aqui com o elemento, o conjunto vazio, tá? Porque eu já falei em sala de aula, gente, que o conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto, tá? O conjunto vazio, o vazio, sempre vai estar contido em qualquer conjunto, tá? Então, temos aqui o vazio. Aí nós temos um subconjunto que vai ser um conjunto formado somente pelo elemento A, tá? Temos outro conjunto que é formado somente pelo elemento B, outro conjunto que vai ser somente formado por I, outro conjunto que vai ser formado por AE, outro conjunto formado por AI, tá? Outro conjunto formado por EI e o último conjunto aqui que vai ser AEI, tá? Então, todos os subconjuntos desse conjunto A são esses aqui, ó. Ao perguntar a você, gente, quais são todos os subconjuntos, né, do conjunto A? Quantos subconjuntos eu tenho? Observa que todos são esses aqui e eu tenho 8 subconjuntos, concorda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos. Então, eu poderia dizer que o número de elementos do conjunto das partes de A vai ser 8 elementos. Então, o conjunto das partes do conjunto A vai ter um total de 8 elementos, que vão ser esses subconjuntos aqui dentro, certo? Professor, o senhor explicou aí, eu não entendi muito bem não. Vamos ver um exemplo com valores numéricos, que fica melhor de entender, tá? Com números. Eita, não coloquei não, Mas tem depois disso aqui, tá? Daqui a pouco a gente vê. Olha só. Podemos determinar o número de subconjuntos de um conjunto A através da expressão 2 elevado a n, onde n representa o número de elementos do conjunto A. Então, gente, olha, se eu quero determinar o número de elementos do conjunto das partes de um conjunto, né? Se eu quero determinar o número de elementos subconjuntos de um conjunto, eu posso determinar essa quantidade de elementos através dessa expressão aqui, ó, 2 elevado a n, onde esse n aqui em cima representa a quantidade de elementos que tem no conjunto, que eu quero achar os subconjuntos. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse conjunto A, quantos elementos eu tenho aqui para achar os subconjuntos? Eu não tenho 3 elementos? Então, para me determinar o número de elementos do conjunto das partes, ficaria 2 elevado a 3. Porque lembra que n, esse nzinho aqui em cima, representa o número de elementos de um conjunto, que eu quero achar os subconjuntos. Então, se só tem 3 elementos, vai ficar 2 elevado a 3, gente. Quanto é 2 elevado a 3? Quanto é que dá? Lembra que 2 ao cubo, né? 2 vezes 2 vezes 2? E se eu multiplicar 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8. Então, o total de subconjuntos do conjunto A vai ser 8. Então, olha quantos elementos a gente achou aqui nos subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós achamos 8 elementos no conjunto das partes de A.
Então, olha aqui, ó. Esse 8 representa justamente quantos elementos vai ter. Quantos subconjuntos nós vamos ter do conjunto original que a gente pega. Tá? Então, para determinar é só isso. Ó. Olha a quantidade de elementos e faz 2 elevado à quantidade de elementos. Certo? Através dessa expressãozinha aqui eu consigo determinar o número de elementos de qualquer conjunto. Né? Exemplo aqui, ó. Dado o conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3, tá? Olha que tem 3 elementos. Vamos determinar o número de elementos de PA, ou seja, do conjunto das partes de A. E o próprio PA, certo? Então, pede para determinar o número de elementos. Gente, para me determinar o número de elementos, não é só fazer 2 elevado ao número de elementos que tem no conjunto A. Olha que tem 3 elementos, então vai ficar 2 elevado a 3. E 2 ao cubo, a gente já viu aqui que dá 8, né? Então, significa que esse PA aqui, ó, o conjunto das partes de A, vai ter um total de 8 elementos. Eu poderia dizer assim também, ó, que o conjunto A, que tem os elementos 1, 2 e 3, vai ter 8 subconjuntos. Certo? Tá. Aqui pergunta também, qual é esse conjunto das partes, né? As partes de A, o conjunto das partes de A. Quais são os elementos? Qual é ele? Qual é esse conjunto, o próprio conjunto? Qual vai ser? Aí eu posso representar da seguinte maneira. Lembra que o conjunto vazio, né? O conjunto vazio sempre vai estar dentro de qualquer conjunto. Então, o conjunto das partes vai ter os elementos. O próprio conjunto vazio sempre vai ter ele, tá? Então, já tem um elemento. Aí eu vou ter um subconjunto que vai ter só o elemento 1. Se eu pegar um subconjunto que só tem um elemento 1, né? Conjunto unitário aqui, ó. Esse conjunto aqui é subconjunto do conjunto A, concorda? Aí eu vou ter outro subconjunto que vai ser só o elemento 2, tá? Então já tenho 3 elementos aqui no conjunto das partes, tem que ter 8, tá? Aí eu vou ter outro subconjunto que vai ser só o elemento 3, tá? Aí eu já tenho 4. Aí qual vai ser o próximo agora? Eu posso pegar, por exemplo, um subconjunto que só vai ter o elemento 1 e 2. Vou botar aqui embaixo. 1 e 2. Aí eu vou ter aqui outro subconjunto, tá? Outro subconjunto que eu posso ter é 1 e 3. Tá? É diferente desse anterior aqui, ó. Outro subconjunto que eu posso ter é pegar o número 2 e o número 3. Se eu botar 2 em 1, professor, é um subconjunto diferente? Não, né, gente? Porque aqui eu já tenho 1 e 2, ó. Se eu boto 2 em 1, é a mesma coisa, é o mesmo subconjunto, tá? Então, temos aqui 2 e 3. E o último subconjunto vai ser o próprio 1, 2 e 3. Pronto. Aí, olha quantos subconjuntos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho um total de 8 elementos no conjunto das partes de A. Tá? Então, o conjunto das partes é isso. É você determinar o número de subconjuntos que um conjunto pode ter. Beleza? Então, tá aqui a resposta, ó. 2 ao cubo, que vai ser 8 elementos. E qual é esse conjunto das partes? O conjunto das partes vai ser esse conjunto aqui. Tranquilo? Não é muito complicado não, tá, gente? Se alguém não entendeu, volta o vídeo. E qualquer coisa me procura, certo? Continuando aqui, nós temos complementar de um conjunto. Complementar. Quando fala a palavra complementar, né? Parece muito com completar. Quando eu falo em complementar de um conjunto, é eu pegar os elementos que faltam para completar aquele conjunto. Olha só aqui, vamos ler o que está dizendo ali. Ó. Dado o universo U, que tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né, de 0 a 9, e o conjunto A, que tem os elementos 1, 3, 5 e 7, dizemos que o complementar de A em relação a U é 0, 2, 4, 6, 8 e 9. Ou seja, é o conjunto formado pelos elementos de U que não pertence a A. Certo? Não sei se deu para entender muito bem, gente, mas olha o conjunto A. O conjunto A tem os elementos 1, 3, 5 e 7. Só esses elementos aqui, ó, só tem 4 elementos, tá? Já o conjunto U tem de 0 a 9. Então, tem 10 elementos aqui, ó. 10 elementos. Se eu quero pegar o complementar de A, né, o complementar do conjunto A, em relação ao conjunto U, universo aqui,
É você pegar quais são os elementos que está faltando aqui no conjunto A para ficar igual ao conjunto U. Quais são os elementos que está faltando, né? É o complementar. Então, os elementos que está faltando aqui no A para ficar igual ao U é os elementos o 0, que não tem, ó, o 2, que também não tem, o 4, o 6, o 8 e o 9. Então, o complementar de A em relação a U vai ser esse conjunto aqui, 0, 2, 4, 6, 8 e 9. Certo? Nós representamos complementar, indicamos dessa maneira, ó. Um C grandão assim, ó, um C, tá? Em cima, coloco o conjunto que você quer determinar o complementar em relação a outro conjunto, tá? Então, temos aqui o conjunto A, que eu quero determinar o complementar em relação ao conjunto U. Então, temos aqui o conjunto A, certo? E o conjunto U. Eu quero complementar de A em relação a U. Então, tá aqui, eu represento dessa forma, um C, um A em cima e um U embaixo. Beleza? Exemplo. Dados U igual a 0, 1 até 9, tá? O conjunto U, que é o universo, é de 0 a 9. Temos o conjunto A, que é 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Temos o conjunto B, que é 1, 3, 3 aqui tá errado, né? Tá faltando uma vírgula aqui, ó. Ou não tem esse 4. Eu acho que não tem esse 4, tá, gente? Deixa eu falar aqui, ó. O B vai ser 1, 3, 5, 7 e 9. Esquece esse 4 aqui. E o conjunto C é 2 e 4. Aí pede, vamos determinar, letra A, o complementar de A em relação a U. Tá? O complementar de A em relação a U. Aí eu vou olhar aqui, o conjunto A tem quais elementos? 0, 2, 4, 6 e 8. Qual é os elementos que faltam aqui para completar e ficar igual a U? Se eu quero o complementar de A em relação a U, eu quero saber os elementos que tem U e não tem A. Tá? É o que está faltando. Se eu observar ali, o que está faltando vai ser os elementos 1, né, que não tem, ó, o 3, o 5, o 7 e o 9, né? Esses são os elementos que tem U e que não tem A. Então, para complementar aqui, ó, o complementar de A em relação a U vai ser esses elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Beleza? Bem facinho, não é não? Então, tá aqui a resposta, ó, 1, 3, 5, 7 e 9. Na letra B pergunta, qual é o complementar de B em relação a U? Olha que o conjunto B tem 1, 3, 5, 7 e 9. O conjunto U é esse grandão aqui. Então, o que é que está faltando aqui no conjunto C, no conjunto B, para ficar igual ao conjunto U? Está faltando o elemento 0, o 2, o 4, né? O 6 e o 8. Então, está faltando esses elementos aqui. Então, o complementar de B em relação a U vai ser esse conjunto. Beleza? Tranquilo, né? Não é tão difícil de fazer isso, não. Então, aqui, ó. Complementar de C em relação a U. Então, o conjunto C só tem os elementos 2 e 4. Tá vendo aqui, ó? 2 e 4. O que é que está faltando para ficar igual ao conjunto U, né? Qual é o complementar que está faltando aqui? Está faltando o 0, o 1, o 3, o 5, 6, 7, 8 e 9. Então, tá aqui, ó. Beleza? É isso, gente. Se eu fizer essa pergunta a vocês, a seguinte pergunta. Vou botar aqui, ó. Qual é o complementar de C em relação a B? Qual é o complementar de C em relação a B? Olha aqui o complementar de C em relação a B, vai ter os elementos aqui que eu vou olhar o conjunto C, que só tem 2 e 4, e o B tem 1, 3, 5, 7 e 9, né? 1, 3, 5, 7 e 9. Aí eu perguntar a vocês, ó, o complementar de C em relação a B, né? Os elementos que está faltando aqui em C para ficar igual a B, quais são os elementos que está faltando? Está faltando todos os elementos, né? Ó, 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7 e 9. Tá? Então, eu posso fazer aqui, ó, complementar de conjuntos que não seja sempre em relação ao universo. Pode ser em relação a outros conjuntos. Certo? Beleza. Para finalizar nossa aula de hoje, né, que eu vou passar só até essa parte aqui, que é operações com conjuntos, tá? Operar com conjunto. Especificamente, nós vamos ver 3 operações diferentes, tá, gente? Olha só, a primeira operação que a gente vai ver vai ser união de conjuntos.
União de conjuntos. A união de um conjunto corresponde à junção dos elementos dos conjuntos dados, ou seja, é o conjunto formado pelos elementos de um conjunto mais os elementos do outro conjunto. Eu acho que ali ficou no plural, mas é do outro conjunto. É bem simples a ideia, gente. Se eu falo união, né, de unir, eu vou unir dois conjuntos. Eu tenho um conjunto qualquer, conjunto A, por exemplo, e tenho um conjunto B, certo? Se eu quero fazer a união desses dois conjuntos, eu só vou juntar os dois conjuntos e colocar num conjunto só. Então, eu vou unir os dois conjuntos, certo? Se existirem elementos que se repetem nos conjuntos, ele aparecerá uma única vez no conjunto união. Então, se no conjunto A tem um elemento que no conjunto B também tem, e eu vou fazer a união, esse elemento que tem nos dois não vai aparecer duas vezes quando eu escrever. Só aparece uma vez, não precisa se repetir, tá? Através do diagrama de Venn, ó, dessa figurazinha aqui, representa justamente a união. Se eu tenho aqui esse primeiro conjunto, conjunto A, eu tenho esse segundo conjunto aqui, o conjunto B, certo? Se eu tenho o conjunto A e vou fazer a união com o conjunto B, então a resposta vai ser todos os elementos que estão aqui dentro. Ó, por isso que está tudo vermelho, tá? Vai unir todos os elementos, tá? Exemplo, dados os conjuntos A, que tem os elementos C, A, R, E, T, certo? Tem esses elementos. E o conjunto B tem os elementos A, E, I, O, U, tá? Representa o conjunto união. Aí, união de conjunto, gente, é representado por essa letra U aqui, ó. Um U, tá? Mas, professor, U não é de universo? É. Mas, para representar união também é representado com essa letra U aqui. Então, se eu tiver A, um conjunto A, um U no meio e o conjunto B, isso aqui representa união de conjuntos, tá? Porque não faria sentido. O conjunto A, o conjunto universo e o conjunto B, tudo junto assim? Não, quando está junto assim as letrinhas é porque aqui está representando uma operação. Eu tenho A união com B. Então, conjunto A unindo com o conjunto B. Então, beleza, gente. Se eu vou calcular A união com B, qual vai ser a resposta? Eu vou pegar todos os elementos de aqui e juntar com os elementos daqui. Aí eu vou ter um conjunto só, tá? Vai ser o conjunto união. Então, olha só, o C, o A. Professor, o A aparece aqui e aparece nesse, né? Aparece nos dois conjuntos. Aí, nesse caso, gente, se aparece duas vezes o mesmo elemento, eu não preciso repetir aqui, botar A de novo, tá? Só precisa representar esse elemento uma vez. Então, se repete o elemento, só representa uma vez. Então, temos aqui o C, o A, o R, o E, tá? O E aparece também duas vezes, ó. Só que só precisa colocar uma vez. O T, o I, O, O e U. Tá? Então tá aqui, o conjunto união vai ser esse conjunto aqui formado por esses elementos. Tranquilo? A quantidade de elementos, gente, nem sempre vai ser a soma da quantidade dos dois conjuntos. Tá? Tipo aqui tem 5 elementos nesse primeiro. Tá? Aqui também tem 5 elementos. Se fosse uma continha de mais, normalmente, seria 5 mais 5, né? 5 elementos daqui mais 5 elementos daqui, daria o quê? 10 elementos. Só que, na verdade, aqui a união não vai ter 10 elementos, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Por quê? Porque aparecem elementos repetidos, aí eu só preciso representar uma vez, certo? Então, união de conjunto é isso, é você unir os dois conjuntos, tá? Aqui é a resposta, beleza? Outro exemplo. Dados os conjuntos A, que tem os elementos 1, 2 e 4. O conjunto B, que tem 2, 3, 4 e 5. Vamos determinar A união com B? Então, A união com B vai ser aquele conjunto formado por todos os elementos, né? Vai juntar. O 1, 2, o 2 aparece nos dois, mas só coloca uma vez. O 3, o 4, aparece nos dois, mas só coloca uma vez. O 5. Tá aqui a resposta. Certo? 1, 2, 3, 4 e 5 vai ser a união do conjunto A com o conjunto B. Tranquilo? É isso. Temos agora intersecção de conjunto na operação. Essa operação é intersecção de conjuntos. Intersecção. Quando eu falo intersecção, gente, é você pegar os elementos que tem no primeiro conjunto, né, o conjunto A, e que também tem no conjunto B. Tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Aqui nessa aqui, quando tem elementos nos dois conjuntos, o que é que a gente faz? A gente só representa uma vez, certo?
Na intersecção, são esses elementos que aparecem nos dois, só que o conjunto que vai ser representado pela essa operação, né, a intersecção, vai ser formado somente por esses elementos que faz parte dos dois. O professor não entendeu muito bem, então vamos para cá. A intersecção de conjuntos corresponde aos elementos que se repetem nos conjuntos dados. Ela é representada pelo símbolo, é um U, só que virado para baixo, tá? É esse símbolo aqui. Isso aqui representa intersecção. Se o U para cima é união, intersecção vai ser U para baixo. Beleza? E aqui no diagrama de Venn, se vocês observar, ó, lá no exemplo anterior, tá tudo vermelho. Por quê? Porque pega todos os elementos dos dois conjuntos. Já aqui na intersecção, só pega os elementos aqui no meio, ó. Porque aqui no meio, os elementos que estão aqui, se eu tenho aqui o conjunto A e aqui o conjunto B, vamos supor que eu tenho no conjunto A o número 3. Aí está aqui o 3. E no conjunto B eu também tenho o número 3. Então, ele vai estar representado aqui no meio, ó, que aqui no meio, nessa parte vermelha, é onde pega os dois conjuntos. Então, aqui é a intersecção, tá? Exemplo. Dados os conjuntos A, é o mesmo exemplo anterior, que tem os elementos C, A, R, E, T, e o conjunto B, A, E, I, O, U, representa o conjunto intersecção. Então, quer que faça a intersecção de A com B. Então, vai ser A intersecção com B, tá? Aí, beleza. Quais são os elementos que aparecem nos dois conjuntos? O A tem nos dois conjuntos e a letra E. Então, esses dois elementos aqui são os únicos que aparecem nos dois conjuntos. Então, a intersecção entre esses dois conjuntos vai ser somente esse conjunto aqui, ó, que tem os elementos A e E. Beleza? É bem simples, né, gente? Tá aqui a resposta. Outro exemplo. Dados os conjuntos A, que tem 1, 2 e 4, e o B, que tem 2, 3, 4 e 5, vamos determinar A intersecção com B. Certo? Intersecção. Aí, A intersecção com B vai ser qual conjunto? Aí, observa aqui. Quais são os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo? Somente o 2, né? Olha só, o 2. Então, vou ter 2 como resposta. E o 4. Olha que o 4 também aparece. Tá? Então, 2 e 4 vai ser a resposta. Então, a intersecção com B vai ser 2 e 4. Beleza? E a última operação aqui é diferença. Diferença. Tá? Na matemática, vocês lembram o que é a diferença? Lembra que diferença representa continha de menos, né? Se eu quero saber a diferença de 5 com 2, é 5 menos 2, que dá 3. Então, a diferença é 3, tá? Olha só, a diferença de conjuntos é representada pelos elementos de um conjunto que não aparece no outro conjunto. Se eu quero fazer a diferença de um conjunto A com um conjunto B, imaginando que tem elementos iguais, tá? Nos dois conjuntos. Se eu quero fazer a diferença de A com B, eu quero pegar somente os elementos que tem em A e que não tem em B. São aqueles elementos que tem em um conjunto que não tem no outro. Então, isso é a diferença, tá? Então, dado dois conjuntos A e B, o conjunto de diferença é indicado por A menos B, né? Porque, como eu já falei, diferença é conjunto de menos. Então, A menos B, tá? Olha aqui no diagrama de Venn a representação. Eu tenho aqui um conjunto A, eu tenho aqui um conjunto B, certo? Quando eu faço A menos B, a diferença aqui, A menos B, é porque eu quero só os elementos que estão em A e que não estão em B. E se vocês observarem, gente, essa parte vermelha aqui é a parte que só vai pegar no conjunto A. Aqui nessa parte aqui do meio, pega nos dois, tanto no A quanto no B. Mas se eu quero a diferença, eu só quero o que está no A. Então, pega só os elementos que ficam aqui, ó. Beleza? Mesma coisa se fosse B menos A. Se fosse B menos A, a diferença de B com A, eu queria somente os elementos que tivesse aqui, ó, essa parte de B, e que não está em A, certo? Exemplo. Dados os conjuntos A, que tem os elementos A, B, C, D, E e F, e o conjunto B, que tem os elementos D, E, F, G, H, indica o conjunto de diferença entre eles. Dá para fazer a diferença do A com B, certo? Então, eu vou fazer A menos B. Então, A menos B vai ser o quê? São aqueles elementos que tem em A e que não tem em B. Olha aqui o A, né? A letra Azinha aqui minúscula, ó, tem no conjunto A e não tem no conjunto B. A letra B também só tem no A, né? A letra C também só tem no A.
A letra D, olha que na letra D tem nos dois. A letra E também e a letra F, tá? Então a diferença vai ser somente esses três primeiros elementos, A, B e C, que é o que tem A e que não tem B, tá? Então a resposta é isso aqui. Tá aqui, ó, A, B, C. Beleza? Outro exemplo. Dados os conjuntos A, que é 1, 2 e 4, e o conjunto B, que é 2, 3, 4 e 5, vamos determinar A menos B. Então aqui, ó, os elementos que tem A e que não tem B. Olha que somente o número 1, né? O número 1 que tem A e não tem B. O 2 e o 4 tem lá. Então a resposta vai ser somente o conjunto unitário que só tem um elemento. Certo? É isso. Deixar aqui algumas questões para vocês responderem, tá? Sobre esse assunto de hoje. Lembrem, gente, matemática só aprende fazendo. Então tentem fazer, respondam. Beleza? Primeiro, segunda questão. Lembra que esse exercício eu vou também mandar lá no grupo, né? Em forma de nos slides, em arquivo. Tá aqui a terceira, a quarta, pausa o vídeo, qualquer coisa. A quinta e só, né? É. Pronto, gente. Então a aula de hoje foi isso, tá? Como eu já falei, qualquer dúvida me procura, beleza? E até a próxima aula.